Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Dário Berger. E o nosso tema, segurança pública, que tem sido o tema principal de reflexões e votações das sessões plenárias aqui do Senado Federal. Nessa abertura dos trabalhos mesmo, não foi, senador? O presidente Eunício já anunciou que esse era um dos temas principais, prioritários, era o norte do trabalho da casa agora em 2018. E para saber o que acha o senador de como esse trabalho está evoluindo, qual vão ser os ganhos para a sociedade e o que o Senado Federal pode fazer pelo tema, é que o senhor está convidado a conversar conosco. Muito grata pela sua presença aqui, senador. Obrigado também. Diga para nós o que o senhor acha desse momento que a gente vive, o que o senhor acha dessa crise e das soluções que estão sendo encaminhadas. Bem, primeiramente quero fazer uma constatação. A grande realidade que nós vivemos é que a violência vem aumentando substancialmente. O que era uma consequência dos grandes centros urbanos se expandiu para as médias e hoje já se encontra inclusive nas pequenas cidades. E o interior do Brasil era considerado um lugar calmo, era segurança, tranquilidade, né? Sem dúvida, que hoje já não tem mais esse perfil. Então esse assunto é um assunto que se disseminou e, portanto, sugere muita preocupação das autoridades competentes, dentre as quais destaco o senador Eunício Oliveira, que no início dos trabalhos legislativos destacou esse tema como um dos temas prioritários, como você acabou de falar. Bem, é um tema difícil realmente, porque nós temos que analisar isso sob o ponto de vista muito mais amplo do que da violência propriamente, da violência pela violência, do acontecimento, do momento e que está efetivamente acontecendo. A impressão que eu tenho, fazendo uma análise assim mais superficial do tema, me faz crer que o grande problema desse país são as diferenças e as desigualdades sociais. Ou seja, a violência, na verdade, é decorrência de outras dinâmicas que não estão bem acertadas. Na minha opinião, não há nenhuma dúvida disso, né? Quando nós temos aí ainda 12, 13, 14 milhões de desempregados, né? Não sei quantos milhões de subempregados, e mais 60, 70 milhões de brasileiros que vivem do Bolsa Família ou que estão, de certa forma, desassistidos do cenário nacional, isso faz crer que o país chamado Brasil é um país extremamente desigual, é um país com muitas diferenças sociais, é um país que, se nós não atacarmos essa essência das desigualdades e das diferenças, nós não vamos com polícia resolver o problema da criminalidade e da violência. Porque, na minha opinião, um fato deriva do outro. Evidente que nós temos hoje uma indústria de marginais que tomaram conta de determinadas regiões e tal, mas essas questões são pontuais. Elas são pontuais. Elas eram identificadas perfeitamente em determinado tempo, em determinado local. Hoje isso disseminou, quer dizer, ampliou, o que demonstra que a causa efetiva disso é realmente as desigualdades. Eu até fico a me perguntar, de maneira muito simplista, assim, um pai desempregado, com a família para sustentar, filhos para alimentar, não tem emprego, não tem alternativa, não tem oportunidade. Vai exigir o que dessa pessoa? Que valor, eu te pergunto, que valor a vida tem para uma pessoa dessa? Que valor? Eu chego a me perguntar. Eu pergunto isso porque eu fui durante muito tempo administrador público, prefeito, fui prefeito de 2 cidades, fiquei 16 anos de prefeito. E vi o que muita gente não viu. E quando a gente não vê, muitas vezes o coração não sente como deveria sentir. Então vamos sentir que agora o coração vai pegar. Mas o que eu vi, embora os municípios que eu administrei, que são São José e Florianópolis, são municípios inclusive diferentes da grande maioria dos municípios brasileiros.
mas vi muita pobreza, muita marginalização, muita droga, muitas crianças desassistidas, abandonadas, muitas crianças violentadas. Eu vi isso, eu presenciei isso. Esse é o Brasil real que muita gente não vê, mas que ele existe e que ele precisa ser enfrentado. Você percebe? Uhum. Então, na verdade, é o seguinte, essa operação que foi feita no Rio de Janeiro, na minha opinião, ela é louvável. Aliás, eu votei favorável. Ela é importante, ela é fundamental, ela é vital, porque da forma como estava não podia continuar. É verdade. Entretanto, eu acho que a simples operação e a intervenção pela intervenção não vai trazer os resultados esperados da sociedade brasileira. Porque, a rigor, nós temos que fazer intervenção em praticamente todas as capitais brasileiras, que todas as capitais brasileiras estão com um problema sério de violência, inclusive Florianópolis, sim, que é a capital mais segura do Brasil, mas é extremamente preocupante. E mesmo assim, extremamente preocupante. E que, inclusive, a população local, invariavelmente, ou sistematicamente, quando tem oportunidade, cobra de mim que tem interesse também numa intervenção em Florianópolis em função do aumento da criminalidade. Porque as pessoas querem viver mais, querem viver melhor, querem viver mais segura, querem andar tranquilas nas calçadas, nas ruas, nas praças e nos jardins, e que hoje a gente percebe que isso é impossível mesmo em cidades que até então não sofria desse problema grave que é o problema da segurança pública. Eu tenho a esperança de que isso possa ser revertido, mas na minha opinião, essa questão só vai ser revertida com emprego, que não tem política social mais importante que o emprego, oportunidade e projetos e programas sociais de inclusão social de uma sociedade completamente abandonada e desassistida. Essa é que é a realidade do Brasil. Há cerca de nós chegarmos à conclusão que 5, 6 ou 7 empresários têm a renda de 100 milhões de brasileiros. Distribuição, né? Isso é um dado alarmante e preocupante, porque a rigor a vida é tão curta, né? Eu já estou com 61 anos. Eu fico me perguntando assim, por que essas pessoas têm tanta ganância de acumular tanto recurso e ao mesmo tempo ter que viver nas suas propriedades, nas suas casas cercadas de arame farpado e de segurança privada por todos os lados, com carro blindado. Aliás, que razão efetiva, eu fico a me perguntar, às vezes a me questionar, porque de certa forma, outro dia eu disse aqui no plenário do Senado Federal que eu tenho uma certa desilusão, eu preciso de novo encontrar um motivo que possa me incentivar a voltar, a ter fé, em acreditar que é possível mudar e etc e tal, mas eu penso que é quase que impossível, porque não há dúvida nenhuma que o país precisa ser reformado. Senador, mas o que talvez arrisco a perguntar aqui, o que está faltando para esse alento voltar não seria uma participação maior da sociedade nos temas, na sua expressão, do que seria satisfatório como solução, que até norteie, que motive o trabalho de um agente do cenário político como o senhor? A sociedade também não está muito desarticulada para que possa cumprir o seu papel de colaborar na construção dessa mudança? Eu acredito que sim, e talvez não, porque a sociedade, assim como eu demonstro uma certa desilusão, também está desiludida. A população também está desiludida e está cansada. Qual é o Brasil do futuro que nós estamos discutindo? Qual é o projeto de Brasil para os próximos 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos? É que o nosso presente está com tantas urgências, não é? Que não sobra tempo para pensar no futuro. Há que se louvar, apesar da pouca popularidade do presidente Temer, há que se louvar a coragem e a determinação dele de fazer o que ninguém quis fazer até hoje. E que precisou ser feito sob pena de nós levarmos o Brasil à bancarrota, à falência definitiva e total. Que é o teto dos gastos? É o teto dos gastos, é a reforma
trabalhista, é a reforma da Previdência que acabou não saindo, é a responsabilidade fiscal, é a reforma da educação, que na minha opinião também foi bastante interessante. E por aí vai, nós precisamos reformar de verdade. Mas a verdadeira reforma vem, sobretudo, das nossas consciências, de que país nós queremos para o futuro. Não é só cobrar dos políticos, do setor judiciário, do setor executivo, porque a verdadeira revolução que nós estamos a exigir e a solicitar e a desejar começa em cada um de nós, na verdade. Todos nós, sociedade, dirigentes, lideranças e etc., tem a sua dose de culpa, na minha opinião, dentro desse cenário. O grande problema é que, como eu estava ali falando, é o seguinte: todos nós temos consciência plena de que precisamos reformar praticamente tudo, porque da forma como está, não podemos ficar, porque o Brasil mofou, ficou velho, a estrutura não funciona, os serviços que são oferecidos são de péssima qualidade, a carga tributária é extremamente alta e nós não entendemos como é que nós pagamos tanto imposto e recebemos tão pouco de volta. Bem, esse é o cenário. Pois não. Olha, então vamos fazer as reformas. Bem, todo mundo, todos concordam de fazer a reforma. Desde que não reforme o meu, desde que não reforme o meu cantinho, o meu privilégio, desde que não tire os meus privilégios, desde que se faça reforma na casa do vizinho e não faça reforma na minha casa. Quando se nós não tivermos essa consciência coletiva, generalizada, de que todos nós precisamos dar uma contribuição para que esse país possa ser realmente reformado, nós não vamos avançar. Isso é igual ao socialismo que eu estava ali falando. O socialismo é simples, né? O socialismo, ele entra para resolver o problema de todo mundo, né? E ele acaba quando acaba o dinheiro. Bom. A Venezuela é um caso que nós estamos um exemplo disso, acompanhando para e passo, e que retrata o exemplo do socialismo. Não só acompanhando, como estamos abrigando os cidadãos que têm sido vítimas dessa ideia. Então entraram lá com discurso populista e etc, e isso e aquilo e aquele outro, etc e tal. Acabou. Acabou por quê? Porque acabou o dinheiro para distribuir. Porque se tivesse dinheiro para distribuir, o socialismo estava... e seria o socialismo, vamos dizer assim, a grande panaceia e a grande solução dos problemas do povo do mundo inteiro. Mas... como diz um ditado lá em Santa Catarina, rapadura é doce, mas não é mole, é dura de comer, e é difícil. Nós, infelizmente, já estamos de tempo estourado e vamos terminar a entrevista com essa reflexão para você. Eu agradeço, senador, a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211 e que você pode acompanhar esse e outros programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.